a sua Bíblia, ou física, ou aplicativo. Se não trouxe, ouça com atenção a palavra do Senhor, que se encontra em Atos 17, 24 a 26. Atos 17, 24 a 26. Eu recomendo que neste momento, diante do Senhor falando por meio da sua palavra, nós tenhamos santa reverência e atenção. Logo cearemos, logo festejaremos, mas este não é o momento de nos preocuparmos com isso. Temos que nos alimentar da palavra de Deus. Diz assim as Sagradas Letras: ó Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vamos orar. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui reunidos neste último dia, nesses últimos instantes deste ano, nos lembrando de Ti, Senhor, e Te cultuando e Te adorando. E ainda, ó Senhor, nesse finalmente, queremos também terminá-lo ouvindo a Tua voz. Ó Senhor, por graça e misericórdia, usa a mim, pela Tua bondade e amor infinito, fale ao Teu povo por meio do Teu Santo Espírito. Assim eu oro, ó Pai, confiado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, embora alguns digam que a virada de ano seja apenas a passagem de um dia para outro, ouvi isso esses dias, nós não podemos desconsiderar que ela marca o calendário e que nós usamos isso para pautar as nossas vidas, e por isso esse momento ganha um importante valor para todos nós. Para os cristãos, é verdade, também uma oportunidade a mais para reconhecer todo o cuidado de Deus dispensado ao seu povo. Acontece que este ano foi difícil. Foi ou não? Este ano foi confuso, até mesmo para nós cristãos. Agora, como encarar tudo isso? Esse é o detalhe. Minha expectativa é que a partir dessa pequena porção da palavra de Deus, nessa noite, o Senhor nos instrua e nos dê base sólida para enfrentarmos toda e qualquer situação, tanto nesse novo ano que se aproxima, quanto em todos os momentos da nossa existência nesta vida. O caminho para isso, meus irmãos, é aprendermos mais sobre o nosso Deus. Esse é sempre o caminho. Deus que é soberano. A soberania de Deus é um assunto sempre relevante para conhecermos mais, pois aponta para o próprio Senhor e os seus propósitos. Veja, vamos para esse texto, olharmos para ele com atenção. O contexto aqui é uma história conhecida dos crentes. Paulo está pregando aos atenienses em meio ao Areópago. Paulo usa a ideia do Deus desconhecido, viu lá uma estátua com essa expressão e percebe ali uma grande oportunidade para anunciar quem é o verdadeiro Deus. E ele faz isso expondo atributos divinos que falam da soberania de Deus. Paulo começa do início, contando quem Deus é. E como nós, meus irmãos, podemos entender ou mesmo perceber a soberania de Deus? Nós veremos isto a partir de um ponto central e depois eu vou detalhar isso em dois aspectos. Em primeiro lugar, meus irmãos, versículo 24, esse ponto central é que Deus é Criador. Paulo começa assim a sua exposição sobre o Senhor. Deus é Criador, Ele que fez o mundo e tudo que nele existe. Deus é o Senhor do céu e da terra. A soberania de Deus
Deus é justamente verdadeira porque Ele é o Criador de todo o universo. Meus irmãos, Deus não está restrito ao universo criado. Ele é além disso. Diz o texto de Isaías, que provavelmente Paulo se lembrou, Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Logo no versículo 26, nós temos a expressão: e disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. João repete isso, João 1:3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O autor de Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma expectativa mundial, e esse é o tema dos últimos meses, né? Nós estamos vivendo uma expectativa pela criação de uma ou mais vacinas para combater o coronavírus que sejam eficientes. O detalhe é que há quem esteja confiando com todas as suas forças na criatividade e na capacidade humana para isso acontecer, para aí sim poder tocar a vida. É claro, meus irmãos, de fato, nós ficamos maravilhados com as coisas boas que o homem cria. Grandes prédios, novos medicamentos, tecnologias que melhoram a nossa vida, etc, etc. E vejam, o homem faz isso e nem é a partir do nada. Deus é que cria do nada, ex nihilo. Porém, meus irmãos, nós não podemos esquecer que a criatividade humana é apenas reflexo do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, o Criador. Agora, se as criações humanas, das mais interessantes, nos maravilham e nos inspiram confiança, muito mais maravilhados e confiantes nós devemos ficar com o próprio Deus, Criador do céu e da terra, Criador do mundo, do cosmos. Veja, no hebraico não tem uma expressão para cosmos, isso é uma expressão grega. Por isso que no hebraico se usa Deus Criador do céu e da terra. Essa expressão abarca tudo, que no grego depois, então, Paulo usa essa expressão. E veja, não é interessante? Eu não vou abordar muito isso, porque domingo a gente começa com a exposição de Gênesis 1, mas não é interessante que Deus não depende do tempo, do espaço e da matéria para Ele fazer nada? Foi Ele que criou tudo isso. Então veja, meus irmãos, nesse primeiro aspecto, não importa se o mundo diz que não houve criação, como dizem os ateus. Também não importa aqueles que dizem que Deus é tudo, ou seja, o próprio universo, uma força cósmica universal, tipo Avatar, como dizem os panteístas. Ou ainda, que a segurança está no pensamento e na criação humana, como dizem os materialistas. Não, meus irmãos, nós cremos e confiamos no Senhor, Deus Trino, Criador do céu e da terra. Até porque, como disse o Arthur W. Pink, há apenas uma alternativa possível: ou Deus domina ou Ele é dominado, ou impera ou é subalterno, ou cumpre a sua vontade ou Ele é impedido pelas criaturas. Então veja, meus irmãos, a mensagem central de Paulo para aquelas pessoas é que Deus é Criador, e essa mensagem é para nós ainda hoje. Nós jamais podemos esquecer isso. Então, entenda, o ponto central, e esse é o que pauta toda a nossa exposição nessa noite: Ele é Criador. Por isso, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos.
E aí nós vemos então Paulo destrinchando um pouco mais, e eu vou mostrar dois aspectos sobre a soberania de Deus. Em primeiro lugar, versículo 25, nós vemos que Deus é o Todo-Poderoso. É Ele quem dá a vida e tudo mais. Vou citar hoje muitos textos bíblicos. Diz o texto do Salmo 24, versículo 1: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Meus irmãos, quem estiver chegando pode ir entrando, nós estamos numa condição diferente hoje. O texto de 1 Samuel 2, 6 a 8 diz assim: o Senhor, percebam esse texto, meus irmãos, o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte do lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e ele firmou o mundo sobre elas. Jonas diz um pouco mais sobre isso. Jonas 2:9 diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Tudo é do Senhor. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Porque Ele é Criador, é que tudo, absolutamente tudo, está debaixo da soberania dEle. É esse o principal aspecto. Deus não precisa, meus irmãos, de mim. Deus não precisa de você, nem de anjos, nem de ninguém, diz o texto. Ao contrário, toda a nossa existência é que depende do Senhor. O funcionamento do universo, as leis naturais, a luz do sol, a escuridão da noite, a chuva, o ar que respiramos, as mazelas que passamos, ou as bonanças que experimentamos, a saúde que desfrutamos, ou as doenças que nos alcançam, o primeiro e o último fôlego de vida, tudo está nas mãos do Senhor. Ao longo desses anos de pastoreio, eu tenho percebido que uma das maiores, talvez a maior causa de ansiedade e angústia percebida entre crentes, surge da sensação de não ter controle. Provavelmente, o difícil momento atual que nós estamos vivendo, esteja piorando essa percepção sobre si mesmos. Mas o fato, meus irmãos, irrefutável, é que nós não temos o controle. Só o Senhor tem. Só o Senhor tem o controle de todas as coisas. É claro, meus irmãos, que existe uma relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana, mas não se trata de forças equivalentes. E eu me faço valer novamente do Pink quando diz assim: ressaltar a soberania de Deus sem acentuar ao mesmo tempo a criatura é responsável, tende ao fatalismo. Preocupar-se tanto em manter a responsabilidade do homem ao ponto de perder de vista a soberania de Deus é exaltar a criatura e rebaixar o Criador. Porém, nessa noite, intencionalmente, nós vamos ficar focados apenas na soberania de Deus, pois a responsabilidade humana nesse texto é abordada a partir dos versículos seguintes, que nós não lemos e não o acompanharemos. Mas, entenda esse primeiro desdobramento. E fica a dica: desapegue-se da falsa ideia de controle de todas as coisas e de todas as pessoas. Você não tem isso, eu não tenho. Só Deus pode isso. Viva, meus irmãos, na dependência do Senhor. Lembre-se que Deus não é apenas o Criador, mas também o sustentador de tudo por meio da palavra poderosa de Cristo, como diz o autor de Hebreus 1:3. Afinal de contas, Ele mesmo, como diz o texto, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Percebe, meus irmãos, que não dá para entrar o ano achando que a gente pode muita coisa por nossa própria conta. E a segunda desdobramento dessa ideia é que Deus é providente. É Ele quem estabelece os tempos e os limites
Mais uma vez, Ele é soberano sobre tudo e todos. Versículo 26, na sua providência soberana, Deus estabelece tempo e limite para tudo. É claro que ali provavelmente essa noção do Antigo Testamento estivesse falando das etnias. Há uma discussão teológica aqui sobre a real aplicação sobre isso, mas é claro que nós podemos entender isso de maneira um pouco mais ampla para nós hoje. Deus é que estabelece isso. Deus estabelece o limite para as estações do ano, para os limites das águas. Eu gosto de, diante do mar, ficar vendo a onda indo e vindo, e você percebe que até no limite daquele dia ela não passa dali, e no dia seguinte ela não passa dali, e no outro também não. É Deus que estabelece, meus irmãos, o tempo da permanência do mal, o tempo da permanência das dificuldades. É Deus que estabelece os teus projetos pessoais, os seus, você que me ouve. É Deus que estabelece também o começo e o término da vida. É o Senhor que cuida de todas essas coisas. Jó sabia muito bem sobre isso, meus irmãos. Jó 14,5 diz assim: visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites além dos quais não passará. E ele, no final do livro, depois de ter tentado dialogar com Deus, tentado entender sobre Deus, o Senhor diz assim para Jó: onde você estava? E agora, meus irmãos, eu queria sugerir que você faça esse exercício. Ouça esse fragmento da palavra de Deus como se eu estivesse literalmente falando para você. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se é que você o sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre, quando eu lhes pus as nuvens por vestimento e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Meus irmãos, se isso é realmente assim, se você entende isso e crê nisso, por que se afligir com o dia de amanhã? Por que se afligir com o ano que está se aproximando? Eu vi uma postagem hoje de uma pessoa conhecida dizendo assim: não gostei desse ano, não quero saber do outro e minha expectativa está em 2022. Por quê? Por que essa aflição? Ou por que se afligir com a preservação da própria vida? É claro que eu não estou falando contra atentar contra a vida, mas por que? Você não tem controle. Ou ainda, por que se afligir com a certeza da chegada da morte? É verdade, meus irmãos, que o Senhor mesmo nos instrui a planejar, verificar as possibilidades antes de uma empreitada. Planejamento é algo bom e uma ótima prática. Isso é verdade. Nós não devemos seguir a vida, ou melhor, nós não devemos seguir deixando a vida nos levar, vida leva eu, como diz um certo cantor. Porém, não devemos depositar nossas esperanças e expectativas nas nossas providências, nos nossos planos, ou nos planos de outras pessoas que a gente confia, ou nos planos de governo, ou nos planos de empresas. Todos os planos humanos, meus irmãos, são rascunhos que Deus pode confirmar ou não. E seja a resposta qual for de Deus, ela será sempre perfeita e infinitamente melhor do que as nossas próprias ideias.
Nós precisamos afirmar com firmeza o que o apóstolo Paulo registrou em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A grande questão, meus irmãos, é: você sabe mesmo que todas as coisas cooperam para o seu bem? Porque uma coisa é saber intelectualmente, saber até decorar esse versículo, mas e no dia a dia? Como isso está acontecendo? E eu concluo, porque hoje é uma breve devocional, nos trazendo a seguinte ideia: uma compreensão adequada da soberania de Deus, disse Pink, promove o espírito de adoração, provê um incentivo para a piedade prática e inspira zelo no serviço. Quando nós entendemos o Deus que nós servimos e a soberania de Deus. O autor de Efésios, Paulo, diz assim: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem a si mesmo. A vontade dele é suficiente. E Deus faz tudo segundo a sua santa vontade. Que todos nós, meus irmãos, entremos o próximo ano que se avizinha, entendendo e crendo na soberania de Deus. Mas não só isso, confiando e descansando de verdade na soberania de Deus, onde nossa prática não negue a nossa fala. Muitas vezes temos falado: Deus é soberano, Deus cuida de tudo, e amanhece a segunda-feira desesperada, contas a chegar, preocupação com a vida, com a saúde, com o emprego, com a casa. Mas diz no livro de Daniel 11:32, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E essa é a minha intenção nessa noite, meus irmãos, que cada um de nós conheçamos mais o nosso Deus. E eu termino te perguntando: ainda está parecendo difícil para você entrar em 2021? Sim. Por quê? Porque tem a chave ainda de tudo isso. Nós conseguiremos entender e compreender e viver debaixo da soberania de Deus quando nós entendemos que precisamos da mediação e do sustento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós temos isso, aí sim nós podemos nos apegar à certeza da soberania de Deus. Em Cristo, eu e você podemos descansar na soberania de Deus. E a minha oração, meus irmãos, é que Deus nos dê uma profunda convicção que nos torne mais confiantes e mais seguros em segui-lo, o Deus Trino, Todo-Poderoso, Criador e sustentador do cosmos, soberano sobre tudo e todos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar em resposta a essa palavra e em seguida oraremos, finalizando o nosso culto.
do céu e da terra, Todo-Poderoso, aquele que sustenta a cada um de nós, sustenta todo o universo pela palavra de Cristo Jesus. A Ti, Senhor, nós nos achegamos, nós rendemos graças ao Senhor, rendemos a Ti, Senhor, toda a nossa adoração. Ó Senhor, também Te agradecemos pelo ano que tivemos, porque chegamos até aqui debaixo do cuidado do Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas e não permita, ó Pai, que nós nos esqueçamos disso, especialmente, Senhor, nos momentos das dificuldades, nos momentos das tempestades da vida que abalam o nosso barco. Ó Senhor, cuida de cada um dos Teus filhos aqui, aqueles que também não puderam vir, que o Senhor nos guarde novamente nesse próximo ano e assim sucessivamente, até a volta de Cristo Jesus, ou até o chamado do Senhor. Ó Deus, também temos santa expectativa do dia que moraremos contigo na nova terra. Ó Deus, que dia é esse maravilhoso em que o nosso coração põe de fato a nossa esperança. Ó Senhor, abençoe todos os que estão aqui, nos dê, ó Pai, um ano próspero, um ano de saúde, um ano que haja emprego, que as empresas também sejam suficientemente produtivas para se sustentar. Ó Deus, nós queremos Te servir também no próximo ano, e acima de tudo, que ao final do próximo ano, se o Senhor assim nos permitir chegar, que nós sejamos encontrados fiéis, para estarmos aqui mais uma vez, rendendo graças ao Senhor, e agradecendo também pela Tua santa providência. Faz isso, ó Deus. Ó Pai, também já pedimos que o Senhor abençoe todos os alimentos que foram trazidos aqui, aqueles que ainda hão de chegar. Nós olhamos para essa mesa farta e lembramos que um dia estaremos numa mesa ainda melhor na Tua santa presença. Mas essa mesa também aponta para o cuidado do Senhor para conosco. Nós também Te agradecemos por este alimento, Te agradecemos porque não tem faltado às nossas mesas a Tua santa provisão. Ó Deus, e que nós ainda possamos ter um tempo de confraternização aqui na Tua santa e doce presença. Ó Senhor, nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Deus, o amor de nosso bondoso Pai, a instrução, a iluminação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje, em 2021 e para todo sempre. Amém. Podemos assentar alguns breves